Show, família! Estamos ao vivo na nossa live de quinta, a Prova Enem 2023. A live Enem 2023. Rossetão tá aí, começamos agora e vamos pra frente, né? Deixa eu tomar uma água. Show de bola! Vamos lá. Qual é o tema da live de hoje, galera? A live vai falar sobre um hack, um macete, um código para que a gente consiga fazer a prova do Enem com menos questões e pontuar mais. Então, esse é o tema. A ideia é a gente aprender técnicas, um hackzinho, um macete, a manha, o código, para fazer mais pontos com menos acertos na prova do Enem. Show, galera? Lembre-se o seguinte, tu precisa de uma nota mínima para o teu curso, correto? Todos nós, quando fizemos vestibular, inclusive eu, nós precisamos de uma nota mínima para fazer 900 pontos. E se eu te disser que dá para fazer esses 900 pontos com menos questões? Olha só, dá para fazer 900 pontos em matemática com mais acertos, ok? O que o William tá falando aqui? Rosseto, passa aí, rever aí. Não consigo entender o que o William tá falando. Enfim, vamos para frente. Então, olha só, pessoal. O Enem é provavelmente, inclusive, é a única prova que eu conheço no país que isso é possível. Ou seja, é a única prova no Brasil que nos permite tirar 900 pontos, que nos permite tirar 90% da nota sem ter 90% de acerto. E hoje, eu não só vou te contar qual é esse hack, essa manha, esse código, mas eu vou te ensinar técnicas para tu aplicar isso no teu dia a dia. Enemzudos, mais uma quinta nós estamos aqui e a partir de hoje faltam 248 dias para o Enem. Faltam 248 dias. Para fazer uma conta talvez melhor, faltam 8 meses e 3 dias, certo? Na semana passada, nós falamos sobre planejamento. Como que um aluno deve organizar-se para estudar? Como que ele deve se organizar para fazer os seus estudos serem constantes e chegar lá na frente com matéria cumprida, com revisões em dia, etc, etc. Hoje, nós vamos aplicar este planejamento numa técnica para fazer 900 pontos com menos acertos. Show? Pessoal, seja todo mundo bem-vindo. Quem tiver alguma dúvida, escreva aqui. A gente vai estar trabalhando no decorrer da live com elas, ok? Vamos lá então falar do primeiro aspecto desse hack. A correção do Enem, ela é única, ela é pelo TRI. Lembre-se, o que é TRI? Teoria de resposta ao item. Qual é a ideia? A ideia aqui é que a pontuação do aluno não seja simplesmente a quantidade de acertos desse aluno. A quantidade de acertos vai ser determinante? É claro que sim. Mas o TRI, ele visa medir outra coisa, que é o que a gente chama de coerência pedagógica. Então não basta tu acertar bastante, tu tem que ser coerente. E o que é coerência pedagógica para o Enem? Simples. Uma coerência é um aluno acertar questões fáceis e errar difíceis. Isso é ser um aluno coerente. Um aluno
que acerta mais médias do que difíceis é um aluno coerente. Agora, um aluno que acerta de função, que acerta de trigonometria, que acerta de análise combinatória e erra de porcentagem, erra de regra de 3, erra de juros, esse aluno está sendo incoerente. Por quê? Porque ele está acertando matérias com alta capacidade e está deixando as fáceis para trás. Então, isso basicamente é o que a gente precisa saber do TRI. Ele é um algoritmo, é um computador que vai corrigir a tua prova, lembre-se disso. Ele é um algoritmo ali que ele vai verificar quais questões tu acertou e vai pensar, tá, ele acertou um bloco grande de fáceis, um bloco grande de médias, um bloco grande de difíceis. Opa, então ele não está muito coerente, ele tem que acertar mais fáceis do que difíceis, ele tem que acertar mais médias do que difíceis, ok? Então, isso é o primeiro aspecto do Enem, o TRI, ok? Só para a gente pensar em algumas informações, olha só, no ano de 2021, quando a gente foi pegar os microdados do Enem, teve alunos que fizeram 22 acertos e tiraram 750 pontos. Então, olha só, 22 acertos, que é menos da metade da prova, o aluno poderia ter tirado 750 pontos. Agora, teve outros alunos que fizeram os mesmos 22 acertos, porém tiraram 480, 450 pontos. Então, olha só, a mesma pontuação gerou uma diferença de 300 pontos na prova. A mesma quantia de acertos gerou 300 pontos de diferença. E isso aqui é o chocante, Nenzudos. Então, pessoas podem ter o mesmo acerto e mesmo assim terem pontuações totalmente diferentes. Então, esse é o primeiro aspecto do Enem. Ele é corrigido de uma maneira única e a gente tem que ter isso em mente. Daí agora, vamos pensar, nós queremos passar em qualquer universidade, em qualquer curso. Não deve ter uma barreira entre os teus sonhos e a universidade que tu quer. Então a grande questão é, tu quer isso? Se eu te disser que 36 acertos, o número mágico do Enem é esse. Esse é o número mágico do Enem. Eu vivo batendo na tecla, né? Eu quero que vocês tirem 900. Eu treino alunos para tirar 900. Sabe por quê? Porque 900 pontos é historicamente a nota que te coloca em qualquer universidade pública desse país, que são as grandes concorridas, em qualquer curso. Então, e sabe quantos acertos tu precisa para fazer 900 pontos historicamente pelo Enem? 36 acertos. Apesar de que já teve anos que 35 acertos já garantiram 900 pontos. Mas 36 é quase que 100% das vezes. Então, olha só, Enemzudos, eu estou falando de uma quantidade de acertos que é 36, que é 9 questões a menos na prova, para tu tirar 900 pontos. Perceba a loucura. O Enem é composto de 45 questões. 90% de 45 é 40,5. Então, olha só, numa prova tradicional, o aluno teria que acertar 41 questões para tirar 900 pontos. Como o Enem tem o TRI, se eu for coerente pedagogicamente, eu preciso só de 36 acertos. Ou seja, eu preciso de menos acertos e assim eu faço mais pontos. Então, 36 acertos é o número mágico. E esse número mágico ele só existe porque o Enem é corrigido pelo TRI. Tiago, eu conheço pessoas que já fizeram 36 acertos no Enem
e não tiraram 900 pontos. Eu sei disso. Eu conheço pessoas que fizeram 38 e não tiraram 900. Sabe por quê? Porque as questões que elas acertaram deu um desvio ali, deu uma quebra de coerência, certo? Então, assim, o segredo mesmo é tu ser coerente, é tu mostrar pro Enem que aquelas fáceis e que aquelas médias e que aquelas difíceis não tão difíceis, tu sabe fazer. Ou seja, é tu mostrar pro Enem que tu é coerente pedagogicamente. É tu mostrar pro Enem que tu é proficiente em questões fáceis, que tu é proficiente em matérias fáceis, em matérias médias e nas difíceis, tu não é tão bom como todo mundo não é bom nas difíceis. Então, olha só, o outro aspecto de tirar 900 pontos com menos questões é focar em primeiro tu abrir a prova do Enem e caçar, vasculhar, buscar as questões mais fáceis, ok? Então comece a prova por isso. A prova, Enemzudos, tem 45 questões. Das 45, sem sombra de dúvida, nós conseguimos achar ali, por exemplo, tranquilamente, 8, 9 questões que nem conta a gente precisa fazer. Eu consigo ainda ali caçar questões que só com mais, menos, vezes e divisão dá para matar. Eu consigo vasculhar ali questões de regra de 3, de porcentagem, de fração. Eu também consigo ali área de figura plana. Então é isso que a gente tem que focar. Questões fáceis da prova. Não adianta eu chegar lá e encarar aquilo como uma prova que era da escola, que eu vou fazer bastante questões e vou tirar uma nota grande, porque daí talvez tu não acabe, e se tu não acabar, aí é a parte triste. Porque e daí se tu fez as difíceis e deixou as fáceis para trás, o TR vai descer a tua nota. Então, por isso, garanta primeiro as fáceis. Fez tudo, aí depois vá para as médias. Fez tudo, tem tempo, aí ataque as difíceis, aquelas mais complicadas, porque caso não dê tempo de tu acabar a prova, tu já está coerente. Então, tu não vai ser prejudicado pelo TRI, ok? Então, assim, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que isso é uma faca de dois gumes. Isso vai beneficiar aquele aluno que chutou. Ou melhor, não vai beneficiar o aluno que chutou. Então, não vai beneficiar ele. Vai beneficiar quem? O cara que sabe a matéria. Porque é triste, Sala, tu pegar aquele aluno vagabundão que chuta a prova e passa. Agora, no TRI, isso é muito improvável, por causa do algoritmo. Então, o TRI ajuda isso. A gurizada do chute vai ter uma nota boa, é claro, pode ter uma nota boa, claro, mas não vai tirar uma nota excelente. Não vai passar em qualquer curso, não vai passar em qualquer universidade. Aí, a grande questão do Enem é que eu não preciso saber as difíceis. Se eu saber muito bem as médias e fáceis, eu já consigo uma grande pontuação. Eu já consigo uma grande prova, certo? Só para tu entender, talvez tu esteja se perguntando, tá, Thiago, mas como que o Enem decide o que é fácil, o que é médio e o que é difícil? Para mim, geometria espacial é fácil, mas regra de 3 é difícil. Eu sei. Então, como que o Enem faz? O Enem ele pega um simulado e aplica em várias escolas. Aí desse simulado, o Enem percebe, esse grupo de questões foi acertado pela maioria dos alunos. Já esse grupo de questões não foi tão acertado assim pelos alunos. Esse grupo de questões aqui, muito poucas pessoas acertaram. E é assim, ele vai separando por grupos de questões. Aí é onde ele classifica estatisticamente as questões como fáceis,
médias e difíceis, que historicamente costumam condizer com a realidade. Por exemplo, função e regra de 3. O que é mais difícil? Função. E, em geral, estatisticamente, isso é realmente um pouco mais difícil que regra de 3. Então, é assim que o Enem decide, certo? No meu treinamento, eu explico cada detalhe para os Enemzudos. No método maturação de estudos, que é um método desenvolvido por mim, eu preparo o aluno, eu ensino ele a, antes dele fazer a prova, a ele identificar se aquela questão ele deve fazer ela ou se ele deve pular ela. Por que eu digo isso? Porque se ela for difícil, ele tem que pular. Se ela for média, ele tem que pular, porque ainda podem ter fáceis. Então eu ensino para cada matéria, para cada questão, como que o aluno bate o olho, pistas na questão, dicas do próprio enunciado, que ele vai saber se a questão é fácil, média ou difícil. Ok? Enemzudos, como que ele faz isso? Vou te explicar. O primeiro grande erro de uma pessoa ao fazer uma prova é começar ela pelo começo. Um aluno não deveria nunca na vida começar uma prova pelo começo. Ele deveria sempre começar por aquela que ele leu, bateu o olho e percebeu. Essa é fácil. Eu estudei. Eu sei que isso aqui é fácil. Então, olha só. O Enem tem questões longuíssimas. Imagine se a gente fosse ler cada questão. A gente não ia conseguir terminar a prova, não adianta. Então, olha só. Se tu vai lá para baixo de cada questão, então tem lá o texto, às vezes uma tabela, um gráfico, daí tu continua. Lá embaixo, ele vai te fazer uma pergunta, ele vai te fazer um desejo, ele vai te perguntar algo. Às vezes ele vai te pedir um volume, uma área, às vezes ele vai te pedir uma probabilidade, às vezes ele vai te pedir uma porcentagem, daí tu percebe, opa, porcentagem? Porcentagem é razão e proporção, é o conteúdo que mais cai no Enem. Em geral, fáceis e médias são de porcentagem. Opa, vou ler toda a questão. É assim que um Enemzudo faz a prova do Enem. Ele começa pelo enunciado, porque na própria pergunta a gente já consegue, em muitos momentos, eliminar perguntas que são claramente de questões difíceis. Claramente. Ou ele olha nas alternativas, vê seno, vê cosseno, vê tangente, vê secante, vê toda aquela monstruosidade da trigonometria e ele pensa, putz, o que é mais fácil, trigonometria ou área? É área? Então ele vai ver aquela questão e ele vai pular, ele vai tentar fazer outra. Essa é o tchan, Enemzudos. Essa é a finesse da prova do Enem. Tu não pode começar pelo enunciado. Tu tem que começar a prova do Enem pela pergunta, por causa da coerência pedagógica. Ok? Lembre-se, como que tu vai potencializar essa nota, então? Tu quer passar em qualquer universidade, em qualquer curso, seja medicina, seja odontologia, seja direito, não me interessa. Tu precisa de 900 pontos. Então, tu precisa que o TRI, o algoritmo, entre em ação para erguer a tua nota do Enem. Como que tu vai fazer isso? Sendo coerente pedagogicamente. Daí agora, como que tu coloca em prática isso? Primeiro, lá na semana passada, nós fizemos um planejamento. Agora, o que nós deveríamos fazer? Colocar, por exemplo, neste planejamento, fazer provas do Enem semanalmente. Então, eu deveria hoje fazer um pedaço da prova do Enem. No sábado, mais um pedaço. E assim eu vou fazendo questões e vou fazendo desse jeito que eu estou te falando. Tu começa pelo enunciado. Tu percebeu, putz,
Isso é de geometria espacial. Geometria espacial é mais difícil do que, sei lá, área de figura plana, do que área de quadrado, do que área de triângulo. Então primeiro eu vou ver se não tem questões mais fáceis pela frente. Então tu sempre começa pela pergunta, pelo pedido, pelo desejo. Enemzudos. Infelizmente, a prova do Enem é uma vez por ano. É uma vez por ano. E se não bastasse isso, a nota tu só pode usar a do ano que tu fez. Por exemplo, no SISU. Então, olha só, tu tem que dar um tiro por ano e esse tiro, ele tem que ser certeiro. Então, não adianta eu me preparar da maneira errada, dar um tiro e esse tiro sair pela culatra, esse tiro sair errado. Então, eu preciso de um tiro certeiro, ok? Então, pensem, Nenzudos, um lutador de UFC, ele se prepara o ano inteiro, ele treina, faz academia, várias artes. 1 segundo da luta pode decidir tudo. 2 segundos pode decidir tudo. Então, olha só, não adianta tu estudar para o Enem se tu está estudando do jeito errado, se tu não sabe as matérias que mais caem, se tu não sabe como a prova é corrigida, se tu não sabe o que é TRI, se a gente não sabe, ok? Então é por isso que semanalmente nós estamos aqui. Estamos aqui semanalmente para construir esses saberes da prova, para que vocês tenham isso em mente, se planejem, se preparem. Então, olha só, pegue agora e faça semanalmente. Aplique isso. Comece a ler a prova pela pergunta. Comece fazendo isso. Isso vai aumentar a tua identificação das questões fáceis, das questões médias e das questões difíceis. Com isso, o que o TRI vai fazer com a tua nota? Ele vai subir a tua nota. E é isso, Enemzudos. Aqui no programa MET 900, que é um grupo fechado de treinamento que os Enemzudos possuem, eu ensino para eles, eu faço isso em videoaulas, mostrando para eles, olha só, Enemzudo, olha esse enunciado do Enem, olha essa tabela, olha o pedido dele, perceba, olha aqui, como ele falou, é sobre o mais barato, isso é uma matemática comercial. Matemática comercial é a matemática do cotidiano, isso costuma ser mais fácil. Qual que ele deve comprar? Na farmácia A, na farmácia B ou na farmácia C? Olha, novamente, ele quer saber o que é mais barato. Isso é uma matemática do cotidiano, ok? Seu José vai de bicicleta na segunda, de ônibus na terça e de carro na quinta. Ele gasta esse tempo no trânsito. Qual é mais vantagem? É uma questão do cotidiano. Isso costuma ser uma questão mais fácil. Então, esse método matador, que eu chamo método matador de fazer a prova, é esse hack, é esse truque. Comece pela pergunta, comece pelo pedido e vá vendo o que ele vai desejando na prova, ok? E lembre-se, tu tem que se livrar da síndrome do gênio. Qual que é a síndrome do gênio, Thiago? É aquela que o aluno pensa que só o Albert Einstein, só o Isaac Newton, só Gauss, só o Pitágoras conseguiria tirar 900 pontos na prova. Isso não é verdade. Lembre-se que o Enem é uma competição. Não passará o que mais sabe a matéria. Passará o que foi melhor treinado. Passará o que foi melhor preparado. Eu sei, Enemzudos, que o Enem é uma prova intimidadora. Eu sei que um aluno do terceirão tem toda essa pressão, um vestibulando tem toda essa pressão. Eu sei, mas com essas nossas conversas de quintas-feiras, essa pressão ela tem que ir diminuindo. Tu tem que ir se preparando. Lembre-se, olha só, ela é uma vez por ano. Não deixe essa vez passar, ok? Nenhum planejamento adianta se não for colocado na prática, certo? Não adianta eu te falar que como a prova é corrigida e tu chegar amanhã e fazer um simulado e fazer do mesmo jeito. Aplique isso e tu vai ver que tu vai ter muito mais tempo para pensar nas questões e tu vai conseguir fluir muito melhor.
Porque tu não vai ficar gastando tempo naquelas questões absurdamente difíceis. Tu vai garantir o fácil, o feijão com arroz. Leve isso no teu coração. O Enem quer que um aluno seja muito bom no feijão com arroz. Enemzudos, mais do que aplicar, é excelente quando a gente tem um treinamento, tem alguém nos acompanhando, tem alguém diariamente conversando com a gente, falando, não, pessoal, vamos para cima, vamos lá, vamos atacar, certo? E essas pessoas, elas existem. São os Enemzudos do programa MET 900. Na semana passada, eu tinha anunciado que tinha 3 vagas, certo? Hoje, o William colocou a última vaga com desconto, ok? Então lembre-se, toda quinta-feira vai ter essa live. Aqui no link, vai ter um link na bio, ó, se tu clicar aqui, tu vai ser direcionado para a bio. Lá vai ter um link que tu vai ser direcionado para uma plataforma totalmente feita, pensada e estruturada, não para qualquer vestibular, para o Enem. Eu montei um curso, uma mentoria, uma metodologia para que qualquer aluno tire 900 pontos em matemática no Enem. Então, se tu clicar aqui nesse link, tu vai ser direcionado. Lá tu vai ter uma aula onde ela é gratuita e eu te explico toda a metodologia, o passo a passo para fazer os 900 pontos. Porém, se tu quiser aquele acompanhamento extra, aquela aula ao vivo semanal, uma grande quantidade de videoaulas com resolução de exercício, se tu quer uma análise detalhada da prova, é lá que tu vai achar. Este ano tivemos a alegria do seguinte, de constatar que quase 70% dos nossos alunos tiraram a nota desejada, tiraram os 900 pontos. Então, olha só, me apresente um pré-vestibular em que 70% dos alunos tiram 900 pontos em matemática. Me apresente. Não existe. E eu tenho esse dado, os meus alunos que fizeram o último ponto na prova do Enem, conseguiram realizar esse mérito. E lembre-se, nós estamos aqui na live Enem 2023, a prova Enem 2023. Esse é o ano da nossa aprovação. Esse é o ano onde nós vamos cumprir os nossos desejos e objetivos. Enemzudos, toda quinta-feira nós estamos aqui, 30 minutinhos de conversa, 30 minutinhos de um tempero para que os nossos 900 pontos venham. Me siga aqui no Instagram, me segue lá no YouTube, também as lives são postadas lá. Clica no link da bio, vai lá, assiste a aula, faz o planejamento e aplique esse hack que os 900 pontos vão chegar. Show, meus Enemzudos! Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana, bons estudos, se cuidem e lembre-se, a prova Enem 2023, toda quinta às 20h23. Beijão, eu sou o professor Thiago Coelho e você está no MET. Tchau, tchau!